Olá, tudo bem? Hoje eu quero trazer aqui para vocês um assunto sobre freios motores. Então, como utilizar ou como funciona o freio motor. Isso aqui é um assunto bacana porque foi uma sugestão de um leitor do livro que mandou essa sugestão e eu estou trazendo isso para vocês. Então, se vocês tiverem aí uma sugestão, pode escrever lá no canal do YouTube que, se eu puder, eu faço esse vídeo aí para vocês. Então aqui, como é que funciona o sistema de freio motor? E o freio motor ou freios auxiliares, ele ajuda muito na economia de combustível. E eu vou provar aqui para vocês hoje que cada vez que você pisa no freio, você consome combustível. Então, como funciona um sistema convencional de freio, né? Então eu tenho aqui, ó, compressor de ar. Este compressor de ar busca da captação do filtro de ar o ar, passa por uma válvula secadora, ele seca o ar, expurga a umidade e ele enche os balões de ar. Quando ele enche os balões de ar, ele manda um sinal aqui, esse sinal ele para de encher os balões. E toda vez que você pisar no freio, você consome esse ar que está no balão para encher as cuícas vão virar o eixo S, ou você vai fazer uma frenagem pelo sistema de tambor ou pela pinça do freio a disco, né? E toda vez que você pisar no freio, você vai consumir ar. Como é que funciona internamente do compressor? Então, o compressor nesta posição aqui, que ele está captando o ar, fazendo o ar para encher os balões, nessa condição ele está consumindo ar. Consumindo ar é a mesma analogia de você estar com um carro com motor 1000 com o ar-condicionado ligado. Ou seja, ele fica fraco. Por quê? Você está roubando uma parte da potência desse motor para rodar o compressor de ar-condicionado. A analogia aqui é a mesma. Só que, lógico, isso aqui é um motor de porte maior. Você não vai sentir como você sente a falta de potência num carro 1000. Mas aqui o motor está deixando uma parte da energia dele para fazer o compressor rodar, para fazer encher os balões de ar. Quando aquele balão de ar está cheio, ele manda um sinal aqui para o sistema. Esse sistema ele interrompe e esse compressor fica trabalhando só em suspensão. Nessa situação aqui, o compressor não está consumindo combustível, porque ele não está extraindo força do motor. Então, se você pisar no freio, consumir ar, você vai vir para essa condição aqui, certo? E nessa condição, então por isso que você deve evitar de usar o freio de serviço, porque aí você não consome o ar. E aí você tem que usar o quê? Os freios auxiliares. Então, os freios auxiliares ou freio motor, né? Que aí você tem várias situações, por exemplo, tem o freio motor a borboleta, eu tenho o turbo brake hoje, que é um sistema que trabalhando com a turbina de geometria variável, e tenho também o sistema de freio com controle nas válvulas, né, de admissão. Então, este sistema aqui, ou esse sistema, a situação é a mesma. O poder e a força de frenagem praticamente muda de um carro para o outro, mas você tem praticamente todos os carros, veículos comerciais, uma situação de frenagem com freio auxiliar. E como é que funciona isso? Então, quando você está com o pedal fora, com o pé fora do acelerador, o que acontece? Eu não tenho explosão, meu débito aqui é zero, eu não tenho fuligem. Então, esse pistão está subindo e descendo só fazendo ar. E aí, eu tenho o quê? Eu tenho uma válvula que controla, ou uma borboleta, ou uma válvula que controla essa saída desse ar. Então, quando ela faz uma contrapressão aqui, o que acontece? Eu crio uma resistência na cabeça do pistão e ele vai fazendo uma frenagem. E aí, dependendo do sistema que você tem, o sistema de alavanca, o pedal do freio, ou pedal, né, no chão para você fazer a frenagem, você pode ter essa borboleta 70% fechada, 100% fechada ou 10% fechada. Então, cada veículo, cada marca trabalha de um jeito. Então, assim, você pode ter ela toda aberta ou toda fechada, e aí é seu poder de frenagem. E aí, quando você faz esta frenagem, o que acontece com o veículo? Você passa uma força contrária para as rodas.
Então essa roda aqui, ela tende a girar ao contrário, porque o veículo está andando para frente e você tente fazer um retardamento nesta velocidade. Então, por isso, gente, que neste ponto aqui, você tem que usar sempre o freio motor em pista seca. Porque toda vez que você vai tentar reduzir a velocidade do veículo, você está reduzindo, retardando a velocidade em cima das rodas, só que sem consumir combustível. Só que fica atento. Por quê? Quando eu estou numa pista escorregadia, o que acontece? Como eu estou reduzindo, e dependendo da força de frenagem que eu tenho de cada veículo, eu posso fazer uma patinação e perder a aderência desta roda. Então, por isso que você tem que evitar ao máximo de utilizar o freio motor em pista escorregadia. Então, fique atento com essas dicas, certo? Outra coisa que é interessante, vocês viram lá, como eu comentei, que quanto mais velocidade do pistão você tem, mais ar você vai fazer, e quando você tem uma contrapressão na saída desse ar, você tem mais força. Por isso que você tem que trazer aqui, para a rotação maior, que aí você vai ganhar o quê? Mais força de freio motor. Então, toda vez que você utilizar o freio motor, ou quanto mais você utilizar o freio motor na sua operação, e aí, lógico, também vai uma dica para a manutenção, quanto mais a manutenção deixar o freio motor disponível com uma potência boa, mais você vai economizar combustível. Por quê? Com o uso do freio motor, vai aumentar a sua velocidade média, vai aumentar a sua segurança, não vai superaquecer o sistema, porque você sabe, descer uma serra com freio de serviço superaquece e perde eficiência. Você vai economizar muito combustível, vai aumentar a durabilidade do freio e vai reduzir o custo com manutenção. Então, gente, usar o freio motor é bom, econômico e é bom para todo mundo, principalmente na questão de segurança. Agora, para você usar bem esse freio motor, para você fazer uma frenagem planejada, você tem que dirigir com previsibilidade e com uma distância de segmento seguro. Se você dirige sempre encostado no caminhão da frente ou no carro da frente, toda hora você tem que desacelerar e reacelerar ou pisar no freio de emergência. Então, primeiro passo é você manter uma distância de segmento o mais longe possível e sempre um passo à frente. Olhar sempre à frente para você entender o que está acontecendo, para você se planejar numa eventual frenagem. E como é que você vai fazer uma frenagem planejada? Uma frenagem planejada, gente, você com essa distância de segmento segura e dirigindo com previsibilidade, lógico que a primeira coisa para fazer uma frenagem, você vai tirar o pé do acelerador. Na sequência, você vai fazer o quê? Deixar a inércia tocar esse veículo para você. Ou a gravidade, dependendo se você está descendo. Reduzir uma marcha e aí sim utilizar os freios auxiliares ou freio de serviço. E aí, em último caso, para você estabilizar a velocidade ou fazer essa paragem, você vai fazer o quê? Usar o freio de serviço. Aí sim você está fazendo uma frenagem planejada. Como é que você vai fazer isso na prática? Você vem aqui, e viu a plaquinha lá, lombada à frente, o que você vai fazer? Tirar o pé do acelerador, deixa a inércia tocar, reduz uma marcha, usa os freios auxiliares e, se necessário, o freio de serviço. Aí você economizou combustível, dirigiu com previsibilidade, e parou aí sem praticamente usar o freio de serviço. Economizou combustível e sem estresse nenhum, gente. Então, esta é uma maneira de condução extra econômica do motorista habilidoso e gentil. Então, venha para a condução extra econômica porque ela é diferente de direção econômica. Então, somando as perdas, neste caso aqui, se você usar bastante o freio motor, você pode economizar aí 1.500 litros de diesel por ano. E se usar bem a inércia e a gravidade, mais 2.400 litros. Ou seja, só nessas duas dicas aqui você vai economizar quase 4.000 litros de diesel por ano. Então, gente, fica a dica. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. E aí, mais uma dica para vocês. Até mais.